Jovem brasileiro de classe média, no Brasil, em geral, não faz exército, acaba escapando. O Chay é de uma família de brasileiros, judeus, cariocas, que se mudou para Israel na fase justamente de ele fazer exército. Então ele ficou os últimos 3 anos cumprindo a obrigação militar. E foi combatente, foi da linha de frente, inclusive no avanço sobre Gaza em julho de 2014. O Chay vai então nos contar histórias desse avanço sobre Gaza, da vida no exército, da ética em Israel e histórias de guerra e de paz. Então, Chay, conta a sua história. Você é brasileiro, né? Judeu, e você e sua família decidiram ir para Israel. Como é que foi isso? Sim, foi difícil a adaptação. Na verdade, meus pais já moraram em Israel. Eu nasci lá. Quando eu tinha 2 meses, meus pais vieram trabalhar aqui. Meu pai veio trabalhar aqui e tudo, a gente acabou ficando 16 anos aqui. Aí, há 6 anos, eu voltei para Israel. Foi um passo difícil. E por que vocês voltaram? Também por A sua família antes de ir para Israel eram brasileiros, paulistas? Sim, são cariocas. Os pais são cariocas. Por sionismo a gente foi e também tudo no momento deu para fazer isso, deu para ir para lá. A gente sempre teve a vontade, os sonhos, só que aí sempre tem trabalho, sempre tem coisas aqui que seguram a gente no Brasil, que isso é o caso de vários judeus aqui no Brasil que não vão para Israel estão com a vida boa aqui, vida estável. Aí no momento que quando a gente foi para Israel, deu para, estava no momento certo, todas as condições estavam certas, falando, agora tem que ir. Aí a gente foi, mas o motivo principal mesmo por sionismo mesmo. O que é para você o sionismo? Amar Israel, defender o país precisando do jeito que for. E amando Israel, sendo religioso ou não, sionista não tem nada a ver com religião. É o que eu acho. Eu acho que ser sionista, o cara não precisa ser religioso para ser sionista. E aconteceu de você retornar para Israel, praticamente ir para Israel, numa época muito próxima do serviço militar, não é? Sim, eu cheguei lá com 16 anos e meio, e lá o serviço é obrigatório com 18 anos. Eu acabei entrando no exército com 19, que eu passei 1 ano estudando em Yeshiva. Aí eu entrei com 19 anos no exército. Como é que foi os primeiros meses? Você tinha algum tipo de treinamento físico aqui no Brasil? Aqui no Brasil, não. Eu não fazia nada muito fora do comum. Não ia pra academia. Eu tinha, escola. Até 16 anos era o crianção, ia pra escola só e nada mais. Quando eu cheguei em Israel, entrei no exército. Aí lá os primeiros meses são os mais puxados. Para mim, os primeiros 8 meses são os meses de treinamento. É aquela coisa, transformar uma pessoa civil num soldado. Aí passa por todo o processo de como você tem que ser visto como um soldado, o que você pode, o que você não pode fazer, em quais situações. Tem todo tipo de aula, tanto aula sobre conhecer Israel culturalmente, como conhecer também todas as, da história de Israel, sem ser só a cultura judaica, como a história da terra de Israel mesmo. Essa é uma área complexa, né? Que existem várias versões, né? Sim, sempre tem os que vão discordar e os que vão falar o que está na Torá, que é o que eu acho certo. Que o que está na Torá, a história que conta na Torá, é o que é certo, porque sempre tem os que mudam coisas, que quem entende bem a história e conhece detalhado tudo, consegue quebrar um cara desse, falando. Argumentando, consegue, quebrar as ideias deles, que ele vai falar uma coisa e vai ficar aquela coisa de dúvida e o cara não vai ter uma resposta para isso. Então, para o soldado é importante ter argumentos sólidos, Sim. no seu caso, embasados na Torá.
Para mim sim, mas no exército não é todo mundo religioso, tem gente que não aceita, tem gente que não fala. Mas o exército também é aquela coisa, você não precisa aceitar, você está lá, você recebe ordens, você querendo ou não. Muitas vezes você fazia coisas que, tipo, você não está de acordo, mas você tinha que acabar fazendo porque você recebeu a ordem, você tem que fazer. Mesma coisa aconteceu em 2006, quando devolveram o Gush Katif, que era um bairro de judeus, que aí o governo todo devolveu para os árabes. Só que aí os moradores não queriam sair. Aí, tipo, o exército de Israel teve que ir lá e tirar eles das casas, tipo. É uma coisa que os soldados não concordavam, mas eles tinham que fazer, porque eles receberam a ordem para fazer isso. Você falou assim, deixar de ser um civil para ser um soldado. O que é ser um soldado que difere de ser um civil? Difere a postura que você vai estar na rua, as pessoas vão olhar, você vai ser um cara respeitado, porque você está lá para proteger o país. Tanto no preparamento físico, quanto no psicológico, que eles vão falar, tipo, você tá para servir o país. Se acontecer alguma coisa no meio da rua, as pessoas vão esperar que você seja o primeiro a fazer uma reação e fazer o que for preciso nos momentos que precisar. Hoje você se sente mais um soldado ou mais um civil? Voltou a ser um civil? Eu voltei a ser um civil, mas agora não é igual antes do exército. Agora, por eu ter sido um combatente no exército, eu vou ficar com essa sensação, tipo, para sempre. E essa coisa de ser combatente, o que na prática significa ser um combatente? Na prática faz muito exercício físico, a gente fica nas fronteiras, faz treinamento de simulação de guerra, simulação de, tipo, se a gente for agora entrar num lugar, num outro país e viver com o básico do básico, sem ter aquela coisa, você não vai ter assistência. Põe mochila nas costas e o que tem na mochila você vai ficar uma semana. Aquela coisa, aí tem que levar meia, outro uniforme, reserva, suplemento, comida, armamento, tudo tipo nas costas, aí andando. Você de certo passou por episódios difíceis. Eu passei nas 2 guerras que teve com Gaza. Uma foi em 2012, só que não teve entrada terrestre, foi só ataque aéreo. E a última agora de julho que teve entrada terrestre, eu estava também. E foi uma experiência de vida, eu acho. Como é que foi? Essa segunda, sobretudo. Foi difícil, foi complicado, porque você via coisas que um ser humano não faz isso normalmente. Tipo, eles usam, a parte dos árabes, eles usam muito, o que eles mostram para o mundo não é o que realmente é. Lá eles fazem tipo encenações e lá eles usam em escolas, tipo, por exemplo, a minha missão, uma das minhas missões lá era tipo ficar procurando os túneis que eles têm que eles fazem para passar para Israel. Aí a gente achou túneis em escolas, em mesquitas, tipo em casas de pessoas civis normais que não tem nada a ver. Eles usam tipo os civis para cobrir os atentados que eles pretendem fazer. Isso eu achei tipo uma coisa que, não sei, eu não consigo entender como um ser humano consegue fazer isso. Teve outro episódio também que um amigo meu, eu não estava no momento, mas um amigo meu passou, que o pelotão deles estavam perto de uma casa, aí a uns 500 metros veio uma velha, estava se aproximando dele, se aproximando. Aí eles mandaram ela parar, não parou, atiraram do lado. Tem todo um procedimento, que você não pode simplesmente chegar e matar uma pessoa. Tem todo o procedimento, você tem que atirar pro alto, mandar ela parar, atirar do lado. Depois de um procedimento de uns 10 minutos, a mulher não parou, acabaram tendo que matar ela.
Aí quando foram ver, a mulher tava com um colete bomba, tipo... E é uma velha, tinha o quê? 80 e poucos anos, 90 anos. E você foi obrigado a fazer coisas que contrariam a sua moral pessoal? Não, eu não acabei fazendo coisas que contrariam, porque como eu acredito muito no sistema do exército e o que eles fazem eu acho certo. O que passa para o mundo, né, no momento, olha, veja bem, eu tenho 50 anos, antigamente os judeus eram a opinião pública estava do lado de Israel, há 30 anos atrás, né? Hoje em dia, a gente percebe que não é isso, né? Israel está isolado. Eu estive lá visitando como turista, né? E percebi que está isolado, né? Mesmo como turismo, como interesse, a opinião pública, a grosso modo, né? A grosso modo, está do lado dos palestinos, né? Sim, principalmente a imprensa brasileira. Você sente isso, né? Globo, Record, Fantástico, todos esses programas, eu acho que eles são muito contra Israel. Eles postam coisas nos programas que, tipo, não são verdades ou são meias histórias. Tipo, eles não contam tudo. Eles contam o que é bom para eles e o que é bom para eles é, tipo, Israel é ocupado e os árabes são os coitados. Que não é realmente assim, porque o que eu vi, falo isso porque eu vi, senão eu não ia falar. Eles não são totalmente coitados. Óbvio que tem a parte que são os coitados, que são os civis deles, que são usados como escudo. E eles falam Israel ataca, e não, o nome do exército de Israel é a Tzva Haganah Le'Israel, é Exército de Defesa de Israel. Então, o exército ele nunca dá o primeiro ataque, ele revida quando precisa. E isso é uma coisa que não se mostra aqui. O que se fala de maneira geral é que a história é longa, tem milhares de Sim. anos, mas que, a grosso modo, há 50 anos atrás, estavam os palestinos nessa terra, onde também tinham os judeus, a gente entrevistou gente que, Sim. judeus que conviviam com os árabes, era uma coisa mais ou menos como povos convivem no Brasil e em outros lugares. E que, de repente, com o Estado de Israel, os árabes passaram a ser isolados, né, e tirados das suas terras. Eu não acho que eles foram tirados das suas terras porque eles moram em Israel. Eles têm uma vida boa em Israel. Eles fazem faculdade junto. Eles andam ou pegam ônibus juntos. Eles têm ônibus separados, mas eles andam de ônibus juntos também. Andam na rua, ônibus, não tem nenhum problema com isso. Só que aí quando é vice-versa, quando vai um israelense num bairro árabe ou em algum lugar, ele não é bem recebido. E isso é mentira, tipo, que falam que os árabes ficam isolados e são coitados que a gente expulsou eles da terra deles. A gente ouve relatos de pessoas que moravam em aldeias, né, que seriam aldeias árabes, Sim. e tiveram que sair de lá e foram morar provisoriamente em outros lugares que viram um provisório definitivo, né? Sim. Então, e se disse, né, se você não concordar, você pode também colocar, né, que seriam cidadãos de segunda classe, que tem menos do que tem menos acessos do que seriam os israelenses. Eu já vi isso quando eu estava na fronteira com Gaza, tipo, depois da guerra, antes da guerra, sempre foi assim, que pessoas que moram em Gaza, eles tentam cruzar a fronteira para entrar em Israel, mas não para fazer atentado, sim para entrar em Israel, ser preso, porque a vida na prisão que Israel dá para os árabes é melhor do que as condições que os próprios árabes dão para ele em Gaza. Como é que eram os túneis, esses túneis, né, que parece que foi uma surpresa para o próprio exército israelense, né, muitos túneis muito amplos entre Gaza e Israel. Túneis. Eu não entrei em nenhum túnel, que a minha ordem não era entrar em túnel, era só procurar, a gente procurava buracos. Aí quando achava, a gente chamava especialistas para explodir o túnel. Aí via da onde ia até onde ia. Israel tem todo um sistema de tecnologia para colocar fumaça, para ver se tem mais bocas dos túneis, para ver aonde pode ter mais saídas.
Você tem ideia quantos túneis tinham? Isso foi divulgado? Eu não tenho... Não foi divulgado, mas pelo que eu ouvi, quando eu ainda estava lá dentro, tinham achado uns 30 e poucos túneis no meio. Não sei se acharam mais depois, provavelmente acharam, só que eu não tenho um número exato de quantos túneis acharam. Para eles serem presos, eles não iriam usar os túneis, eles iriam usar o modo que eles usam, eles vão se aproximando da fronteira mesmo. Assim, os túneis mesmo, eles estão direcionados para os Ishuvim, para os condomínios que tem perto da faixa de Gaza, para ser como atentado. Porque antes da gente entrar na guerra, aconteceu, não sei se passou aqui na televisão do Brasil, porque provavelmente não, mas teve um túnel que estava do lado de um condomínio, entraram 13 árabes armados, granadas, AK-47, todo tipo de arma, pistolas, para fazer um atentado no condomínio. Só que aí o exército de Israel, eles têm câmeras, e tem gente que 24 horas por dia fica olhando essas câmeras. Aí ela viu que tinha gente começou a sair do buraco, aí acionou a aviação de Israel e estouraram o túnel. Tipo, um avião caça estourou o túnel. Aí eles tentaram voltar para o túnel, mas não conseguiram fazer o atentado que eles queriam. E talvez tenha sido o começo da segunda invasão. Também. Também antes, quando sequestraram os 3 meninos. Sim. Isso a gente acompanhou. Foi o começo de tudo. O estopim, também. né? Isso teve divulgação aqui. Sim. E você acha que tem espaço para amar também o outro, no caso, o árabe? O outro que você convive, que compartilha espaço? Eu acho que tem, mas é aquela coisa, você vai gostar, mas sempre vai ter um receio, porque muitos dos atentados que tem são de árabes, os árabes dentro de Israel, todos esses últimos atentados que teve depois da guerra, de atropelamentos, esfaqueamentos, eram árabes que trabalhavam com judeus, eram conhecidos com judeus, que simplesmente acordaram um dia, não sei o que deu neles, e resolveram fazer um atentado. Então não é que não dá para amar eles, só que sempre vai ter um receio, porque eles podem acordar como deu uma louca e fazer alguma coisa. Mas o que os faz dar louca? Qual a pergunta? Eu não sei responder isso também. Que espaço de entendimento, de compreensão, você acha que pode existir entre judeus e árabes em Israel? Eu acho que não vai ter paz tão cedo nesse sentido, porque já falaram muitas vezes, se Israel abaixar as armas, os árabes vão matar todos os judeus. Se os árabes abaixarem as armas, vai ter paz. Como é que foi para você, entrar no território de Gaza, né? Como é que foi tenso? Foi bem tenso, foi assustador, porque é o território deles, você não conhece exatamente tudo lá, o território deles, e a quantidade de túneis que eles tinham, eles poderiam sair de qualquer buraco e tentar te sequestrar ou te matar, te atirar pelas costas, que foi o que aconteceu também. Teve um menino, uma pessoa que morreu lá, que era um comandante da minha unidade, que do nada, do lado onde eles estavam, saiu um cara, tipo, eles estavam em dupla, o comandante e o amigo dele. Ele chegou, matou o comandante e sequestrou o corpo dele, puxou ele para dentro do túnel. Aí o amigo dele entrou no túnel, tentou pegar ele, só que ele já tinha fugido. Com o corpo? Com o corpo. Aí depois conseguiram, tipo, aí essa hora que sequestram um soldado, também, o exército todo para, não importa o que estão fazendo, vamos recuperar o corpo. Aí conseguiram depois recuperar o corpo, depois de umas 2 horas nos túneis, entraram forças especiais, nem sei quantas pessoas entraram,
para achar o corpo. E dá medo, deu muito medo. É tipo, você tá entrando num lugar para encontrar pessoas que querem te matar. E você teve que entrar junto também? Sim. Você fez parte dessa ação de busca do corpo? E você vai com aquela coisa, eu posso morrer a qualquer momento. Isso é uma coisa que eles, o lado árabe, eles não têm medo. Porque muitas vezes eles fazem, a maioria dos atentados dele, eles se explodem. Então, tipo, eles não têm o medo de morrer. Alguns atentados em um certo período de tempo, né? Sim, mas nessa última guerra a maioria eles eram, tipo, muito mais suicidas, vamos dizer assim. Eles sabiam que iam morrer. A questão era quantos judeus ou soldados a gente vai levar com a gente. Quanto tempo você ficou em Gaza? Eu fiquei 3 semanas e meia. E o tempo todo podendo ser salvo de algum ataque? Sim, e fui, tipo, por milagre, eu tô aqui também. O que aconteceu? Tem várias histórias. Tem história que a gente foi entrar numa casa, só que sempre antes da gente entrar na casa, a gente atira na casa de fora pra saber se não tem nada de lá dentro. Aí, quando a gente atirou um míssil pra fazer um buraco na parede. Aí, quando a gente entrou na casa, ela tava toda minada. E, tipo, por milagre, ela não explodiu, porque ela tava lá pronta pra explodir. E a gente lançando esse míssil na parede tinha que ter ativado a bomba, porque a gente atirou. E aquilo tinha que explodir e, por milagre, não explodiu. E se explodisse, vocês também possivelmente estariam machucados? Machucados ou mortos, porque a gente não estava tão longe da casa. E a quantidade de bomba que tinha dentro da casa seria suficiente. Aí depois você vê, você para, pensa e fala, nossa, podia ter morrido agora. O que eu tô fazendo aqui? Pode acontecer isso de novo, e de novo, e de novo. É aquela coisa, em cada passo que você dava, você tinha medo de ter alguma mina. Porque também lá, quando a gente entrava, a gente nunca andava numa terra que em Israel tem um trator especial. Um tradutor? Um trator. Trator. Um trator que tem uma pá enorme na frente, blindada, que ele anda com a pá no chão para levar todas as, tipo, se tiver minas, para explodir na pá, que é blindada, para não ter que explodir na gente quando a gente passar. E tinha um monte, em volta de casas, no meio da rua. Minas. Minas. Então vocês estavam andando em território minado, literalmente. Sim. E isso, eu tô falando, é dentro de um bairro normal, com casas. Não todas as casas eram, que nem postam aqui na televisão, que são pobres e coitados, que parece uma favela. Não, lá tem casas grandes, de gente rica, de 4 andares, luxuosas, sofás e tudo para ser luxuoso. E mesmo em volta dessas casas tinham minas, tinham armas, tinham tudo. Então o que mostra muitas vezes aqui só mostra a parte pobre deles, que eles não são pobres. O problema é que eles não usam o dinheiro que eles recebem para sustentar ou aumentar toda a população. Eles gastam mais esse dinheiro em cimento, em todas essas coisas para poder construir túneis. Porque o Hamas, eles pegam esse dinheiro, em vez de ser alguma coisa organizada e dividir para todo mundo ou quem precisar, para ter menos pobreza, eles usam isso para construir túneis para fazer atentados em Israel. E isso é um fato que agora, mesmo depois da guerra, eles já estão construindo mais túneis. Já é comprovado que eles estão construindo mais túneis. O cidadão israelense se sente protegido? Sim. Lá eu me sinto bem mais protegido lá do que aqui. Aqui você se sentiria, tipo, alvo de quê? De assalto? Esse tipo de... Os problemas de lá são diferentes dos problemas daqui. E o estilo de vida lá eu acho muito mais seguro do que aqui. Mesmo com todas as guerras e tudo.
Porque lá eu posso andar no meio da rua sozinho, de madrugada, que eu não vou ter medo de um cara vier e puxar o celular da minha mão. Aqui, 10, 11 horas da noite, dependendo da rua, mesmo no meio do dia agora, não tiro o celular para falar no meio da rua. Com medo de qualquer um que passa com uma bicicleta ou correndo, puxar o celular. Lá isso não existe, tipo, a chance disso acontecer é tipo 1 em 1 bilhão, tipo, de um cara vir e te assaltar. Eu me considero muito mais israelense, tanto por eu morar lá, como por eu sempre ter sido religioso e sempre estar, tipo, mais pro lado de Israel. Eu acho que mais israelense mesmo. Você é um rapaz forte, assim, né? Isso eles contam na hora de botar a linha de frente? Sim. E quem tem problemas de saúde também, eles não põem. Põe mais adequado. Eles vão fazer outros tipos de trabalhos, não vão ser combatentes. Eles iam trabalhar em escritórios e outros tipos de coisas do exército, logística. Serve, mas não na Eles servem, na mas linha de não. frente. Mesmo encerrado o seu prazo de 3 anos no Exército, você mantém compromissos com o Exército, né? Sim, sou reservista para qualquer coisa que precisar eles vão me chamar para fazer treinamentos, atualizar todas as formas que o Exército, porque o Exército às vezes ele muda a forma de combate, de tudo. Aí cada um tem sua especialidade, então cada um vai fazer um curso diferente, vai se atualizar no curso que ele fez quando ele estava no Exército, nos 3 anos. Você pode falar qual que é a sua especialidade? Eu fui franco-atirador, aí toda vez que eu for chamado eu vou para uma base onde eu fiz o curso para aprender coisas novas, treinar para tipo, não esquecer, se precisarem de mim daqui 5, 10 anos, eu ainda saber o material, saber o que precisa fazer na hora que precisa fazer. Porque também agora eu sou reservista até 40 anos. Então você mantém um vínculo até os 40 anos? Sim. Depois você é liberado? Depois eu sou liberado dos reservistas também. E não é chamado mais, só em... Não.